O processo de colonização, no decorrer do século XIX. Ao longo do século XIX, o processo de formação de novos espaços se estendeu em direção a novas áreas do território. Observe as alterações dos mapas, e perceba que no decorrer do século XIX, ampliam-se tanto as áreas influenciadas por cidades, assim como ampliam-se as áreas conhecidas e povoadas de modo mais ou menos estável. Esse povoamento foi impulsionado a partir da introdução de novas atividades, dentre os quais destacamos o cultivo do café e do cacau, do algodão, além da extração do látex. Antes de analisarmos estas novas atividades, não podemos nos esquecer que o território português mais que dobrou o seu tamanho no século XVIII por meio do Tratado de Madrid. Essa expansão prosseguiu ao longo do século XIX com a anexação de uma pequena porção de terras por meio da Guerra da Cisplatina, além da anexação de áreas que correspondem ao Mato Grosso do Sul, com a Guerra do Paraguai. Isso sem contar as incorporações de áreas dos estados do Paraná e de Santa Catarina, além de legitimar a anexação de áreas que correspondem ao estado do Amapá. Devemos relembrar que dentro desse vasto território, muitas atividades já estavam estabelecidas, como foi o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, da pecuária, da mineração, entre outras. Ao longo do século XIX, a cafeicultura se expandiu de maneira progressiva, sobretudo nas áreas que correspondem aos atuais estados da região sudeste do Brasil, onde o café encontrou condições naturais favoráveis para o desenvolvimento em grande escala, impulsionado pela implantação das ferrovias, que passaram a transportar o café produzido no interior até o Porto de Santos, e de lá, partindo em direção aos principais centros consumidores do mundo, principalmente os Estados Unidos. Já no sentido contrário, as ferrovias traziam do Porto de Santos para as áreas localizadas no interior um número elevado de imigrantes, vindos de várias partes do mundo, como por exemplo, os italianos, os alemães, os japoneses. Logo nas primeiras décadas do século XX, estes imigrantes atuaram como importante mão de obra, principalmente nas lavouras de café. Além disso, os fluxos migratórios, ocorridos ao longo do século XIX, foram muito importantes para o processo de povoamento dos estados que compõem a região sul do Brasil. Por outro lado, a produção do algodão estendeu-se pela região nordeste, sendo cultivado principalmente na Paraíba, no Maranhão e em Pernambuco. No século XIX, o algodão era produzido por pequenos e médios agricultores, sendo destinado principalmente como matéria-prima para o abastecimento das indústrias de tecidos da Inglaterra, a maior potência industrial daquela época. Uma outra atividade que marcou a economia brasileira neste período foi a produção do cacau. Apesar de se tratar de um fruto originário das florestas tropicais da América, o cacau passou a ser cultivado em escala comercial somente nas primeiras décadas do século XIX. Devido à grande apreciação do chocolate nos mercados internacionais, o cacau, sendo a sua principal matéria-prima, passou a incorporar parte regular das exportações do Brasil. Apesar de sua baixa representatividade no total das exportações brasileiras, a atividade cacaueira tornou-se muito importante para a economia do sul da Bahia. Até o início do século XIX, o látex, produto retirado da seringueira, árvore nativa da região amazônica, não tinha muita utilidade. Somente depois que o estadunidense Charles Goodyear inventou uma forma de industrializá-lo e torná-lo mais resistente, é que o látex passou a ter um consumo industrial. Foi a partir daí que o Brasil começou a exportar a borracha, promovendo um rápido enriquecimento de uma pequena camada da sociedade. Com o desenvolvimento da indústria automobilística, a necessidade mundial passou a ser muito grande. Desse modo, no final do século XIX, o Brasil passou a controlar mais de 90% do comércio mundial da borracha.